Ok, muito bem. Vamos falar hoje com você sobre essa procura ou essa busca pela verdade. O homem, o ser humano, ele vem há milênios à procura de alguma coisa fora dessa sua vida comum. Nós sabemos que a nossa vida, em geral, ela é problemática, cheia de problemas, tediosa, aflitiva, preocupada. E o ser humano vem se perguntando há muitos e muitos anos, há milênios. Será que há alguma coisa fora essa vida que nós conhecemos, cheia de problemas? Então há essa procura pela verdade, ou essa busca pela verdade. Então os filósofos, por exemplo, eles perguntam: a verdade existe? Então me parece que essa é uma questão para os filósofos. Mas não só para os filósofos, o ser humano está à procura realmente de alguma coisa. E os religiosos chamam de Deus. Os filósofos chamam de verdade. Então vamos trabalhar com você hoje aqui essa questão. Afinal, o que é a verdade? E se ela é real, se ela é Deus, nós podemos encontrar isso? A primeira coisa aqui é que temos que nos aproximar disso com calma. Olhem como é curioso o ser humano. Ele está à procura da verdade. Mas qual será a verdade que nós, como seres humanos, podemos encontrar? Será essa a verdade? Porque em nossa mente nós formulamos a verdade. Temos ideias sobre a verdade, crenças sobre a verdade, conceitos sobre a verdade. E é o que nós temos feito com relação a Deus. Deus, sendo a verdade, para nós é algo que, na realidade, está dentro dos nossos conceitos. Então a mente formula aquilo que a verdade representa. E o que ela formula como sendo a verdade não passa de um conceito, de uma ideia, de uma crença, de um objetivo projetado por ela, idealizado por ela. Sendo assim, isso não pode ser a verdade. É uma imaginação sobre a verdade. É muito curioso palavras quando nós as usamos. Ao fazer uso das palavras, nós estamos sempre colocando um conteúdo emocional dentro daquelas palavras, ou um conteúdo intelectual dentro daquelas palavras. As palavras para nós, elas são representação das coisas. Mas é muito mais do que isso. Nós temos confundido a palavra com essa mesma representação. Então, por exemplo, a palavra Deus carrega um conteúdo emocional muito forte e intelectual também, para cada um de nós. Então, nós fomos criados dentro dessa padronização de fazer das palavras aquilo que, na verdade, elas não são. Nós começamos a acreditar, a confiar, a colocar toda a certeza nas palavras, o que é uma ilusão, porque a verdade das palavras é que palavras são apenas palavras. A palavra amor não representa absolutamente nada, mas psicologicamente, internamente, para nós, para o ser humano, isso tem se tornado um grande problema, porque essa palavra realmente está representando muita coisa, sobretudo emocionalmente. Então, nós escrevemos sobre o amor,
fazemos canções, músicas sobre o amor, fazemos palestras e usamos a expressão amor. Os sacerdotes usam essa expressão, os poetas usam essa expressão, os filósofos usam essa expressão, os místicos usam essa expressão, os políticos usam essa expressão. Todos fazem uso dessa expressão, colocando um sentido emocional para elas muito forte. Então, nessa expressão, elas colocam para elas mesmas um sentido de emoção, de sentimento, em especial, muito grande, muito forte. E passamos a confundir a palavra com a própria coisa. Não, a palavra não é a coisa. A palavra amor é vazia de conteúdo. A verdade do amor é real, mas a palavra amor é só um símbolo, é só uma expressão verbal, é só uma ideia, é só um conceito que não representa absolutamente nada. É algo que está vazio. O mesmo ocorre com a palavra de Deus. Então, estamos lidando com conceitos e colocando dentro desses conceitos um conteúdo emocional para nós mesmos que não é real. Nós não sabemos quem é Deus ou o que é a verdade, mas temos ideias. Estamos trabalhando para chegar a uma experimentação real dessas ideias, dessas crenças, dessas palavras, desses conceitos. E aqui o conceito é Deus. A verdade é que Deus não cabe dentro de um conceito. Assim como a palavra amor não abarca a verdade do amor, a realidade de Deus não está dentro da palavra Deus. A verdade do amor não está dentro da palavra amor. Isso é o mesmo para felicidade, para paz, liberdade. Mas, em geral, o ser humano ele está muito agarrado aos símbolos, sem nenhuma ciência da verdade, de que o símbolo está representando algo que é o simbolizado. A palavra é o símbolo. O simbolizado é a realidade. Assim, essa questão da busca de Deus é a busca de uma ideia, é a busca de uma crença, é a busca de um conceito. Aqui nos deparamos com uma grande dificuldade. Aquilo que você pode encontrar ainda é parte daquilo que você conhece. Notem como é delicado esse assunto. Se estamos falando de Deus como sendo uma realidade que ultrapassa o intelecto e as emoções e os sentimentos, e esse sentido de percepção humana, qualquer coisa que você encontre dentro desse sentido de percepção humana, dentro dessa visão particular da pessoa, desse assim chamado ser humano, não pode ser a realidade de Deus. Então, aquilo que você irá encontrar ainda será parte daquilo que você é, como ser humano, preso ao intelecto, às emoções, aos sentimentos e às sensações e às percepções sensoriais. Se queremos, de fato, ter ciência da realidade de Deus, precisamos ultrapassar essa limitação, que é a limitação desse assim chamado ser humano. Então, notem o que estamos dizendo. Você jamais irá encontrar Deus, porque você não pode.
A realidade de Deus, ou a realidade da verdade, ela pode vir até você. Ela pode chegar aí, mas você não pode ir até lá. O ser humano não vai até Deus. É Deus que vem. Não é o ser humano que tem uma revelação de Deus. É Deus que se revela. E aqui nós entramos já na segunda parte importante dessa fala. Se Deus se revela, ele se revela sendo Deus. Ele não se revela dentro dessa visão de humanidade nossa. Notem com calma o que estamos dizendo. Você quer saber quem é Deus, mas você não sabe quem é você. Se a nossa busca por Deus, se a nossa busca pela verdade, a que se trata dessa busca por Deus, ou dessa busca pela verdade, se ela é real, ela deve começar em nós mesmos. Não é idealizando, objetivando, psicologicamente, imaginando a realidade de Deus e indo em busca disso. Quem estaria indo em busca disso? Precisamos descobrir quem é esse eu, esse mim, essa pessoa, esse modelo humano que está à procura disso. Portanto, se é a verdade de Deus para ser encontrada, a primeira coisa aqui é descobrirmos a verdade sobre quem nós somos. Quando você toma ciência da verdade sobre quem você é, não sobre a verdade de Deus, mas sobre a verdade sobre quem você é, você tem a realidade de Deus se revelando. E quando essa realidade de Deus se revela, esse sentido de um eu presente, desta pessoa que você se vê sendo, acreditando ser, desaparece. Porque essa realidade da revelação de Deus não vai se ajustar a esse sentido de um eu presente. Essa é uma forma de abordarmos com você essa questão da ilusão, do sentido de um eu presente. Se separando dessa realidade que é Deus. A realidade, a verdade de Deus é a única realidade em toda manifestação. Esse sentido de humanidade, esse sentido de pessoa, como você se vê, é uma projeção criada por crenças, por ideias, por pensamentos. Então você se projeta como uma identidade separada no tempo e no espaço, sendo uma pessoa à procura de Deus. Isso não é real. A realidade é que só há uma verdade em toda essa manifestação. Assim sendo, esse corpo e essa mente e esse mecanismo humano, tudo isso é parte dessa manifestação. E a única realidade nessa manifestação é a realidade de Deus. Então aqui nós temos já a terceira coisa a ser dita para você. Deus é aquilo ou esta realidade que se revela aí. E a revelação disso se mostra como sendo a única realidade de toda a manifestação. Então, o que é esse encontro com Deus? É Deus se revelando
a Ele próprio, nesse corpo, nessa mente e nessa experiência. Então, qual é o real impedimento da revelação de Deus? A ilusão sobre quem nós somos. Então, o não reconhecimento da verdade sobre quem você é a não constatação da verdade sobre o divino, sobre Deus, sobre essa única realidade presente. Assim, o que estamos fazendo juntos nesses encontros, quando compartilhamos com você aqui, nesses encontros aqui dentro do canal, e também em encontros online e encontros presenciais. Nós estamos investigando a natureza da ilusão dessas crenças. Essas crenças são a ilusão que trazemos sobre nós mesmos. A ilusão que temos sobre quem nós somos nos dá uma ilusão sobre a vida, sobre o outro e sobre a verdade, sobre Deus. Esse trabalho de investigação sobre isso, de uma aproximação sobre isso, sobre aquilo que nós somos, é o verdadeiro autoconhecimento. Aqui no canal nós temos uma playlist extensa sobre esse trabalho do autoconhecimento. Olhar para aquilo que aqui está e perceber diretamente que toda essa programação, todo esse condicionamento psicológico, todo esse conjunto de crenças, de imagens, de ideias sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo, sobre Deus. Isso é falso. Isso é uma ilusão. Perceber isso é a base para a realização da verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. É quando Deus se revela nesse desaparecimento do sentido de um eu. Isso é autoconhecimento. Isso lhe aproxima, isso é algo que lhe aproxima da meditação, da real meditação. A meditação é esse esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, de condicionamento. Carregamos um conteúdo enorme de condicionamento psicológico. Esse condicionamento psicológico nos dá a ideia de uma identidade presente aqui, nesse instante, vivendo a vida, sendo alguém, pensando coisas, sentindo coisas, odiando, amando, querendo continuar, procurando se livrar, tomando ações, decisões, fazendo escolhas. Tudo isso está baseado na ilusão do sentido de separação, que é o sentido de um eu presente no mundo, de um eu presente na vida, de um eu presente na procura de Deus ou da verdade. Se isso desaparece, por essa constatação da verdade sobre quem nós somos, se esse conteúdo todo psicológico de condicionamento, de cultura, de civilização, de humanidade, de visão equivocada que trazemos, que temos, se isso é esvaziado, o esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico interno é meditação.
E quando há esse esvaziamento, o cérebro se aquieta. Na realidade, essa quietude favorece esse esvaziamento. E quando o cérebro está inteiro e completamente quieto e silencioso, vazio de todo esse conteúdo, algo se mostra, algo se revela, algo se faz claro, patente, como sendo a única realidade. Essa é a realidade de Deus. É o desconhecido, o inominável. Joel Goldsmith, ele tem uma expressão muito bonita. Joel Goldsmith diz: todos os conceitos de Deus precisam desaparecer. É muito curioso a expressão dos místicos, dos santos e dos sábios com relação a esse encontro com Deus. Então, Joel Goldsmith fala de Deus dizendo: eu encontrei a única forma melhor de expressar Deus, livre de todos os conceitos, ele diz, com uma expressão. Ele chama de o infinito invisível. O infinito invisível. Sim, é belíssima essa expressão. O infinito invisível. Porque você não pode dar uma forma para isso, ele diz. Não tem como você enquadrar a expressão infinito invisível numa forma. É belíssimo essa expressão de Joel Goldsmith. E nós estamos aqui descobrindo a verdade do nosso ser, desse infinito invisível. Eu tenho chamado de o desconhecido, o inominável. O ser real. Esse ser que é ser, consciência, felicidade. A observação da verdade. Escute, não da verdade de Deus, mas da verdade sobre quem é você. A revelação da verdade sobre quem é você é a revelação da verdade de que só há Deus. Então não tem esse mim, esse eu, esse você. Esse você é o problema. Eu tenho dito muito isso nesses encontros. As pessoas falam de problemas. Só há problema quando o sentido de um eu está produzindo problemas. Todo problema em sua vida consiste na existência de uma identidade separada, o que representa uma ilusória identidade presente dentro da experiência do viver. É esse sentido do eu presente, criando toda a confusão, todo o sofrimento, toda a desordem. A realidade do seu ser, consciência, felicidade, o infinito invisível. Essa realidade, além de todos os nomes, quando isso assume esse corpo e essa mente, tudo se desfaz. Toda ilusão se desfaz. Na linguagem de Joel Goldsmith, o erro desaparece. O estado hipnótico desta consciência de separação se desfaz. Estamos falando com você de algo vivencial. Você vivencia isso em si mesmo. Por isso eu tenho enfatizado a importância da compreensão da verdade sobre quem nós somos.
E isso só é possível quando você estuda a si mesma, a si mesmo. Você precisa estudar a si mesmo. Estudar é olhar para aquilo que se passa aqui e agora. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as sensações, toda essa percepção de realidade. Ao observar isso, ao estudar isso, você descobre que essa é uma condição de sonambulismo, de inconsciência, de sonho, dentro de um sono, que é esse sono, que é esse sonho de uma existência separada da realidade de Deus. Por isso que o Joel usa a expressão a união consciente com Deus. Eu tenho dito, esta consciência é a consciência da realidade de Deus. Não é alguém se unindo a Deus, é Deus assumindo o lugar, o espaço que é dele, que sempre foi e sempre será, nesse corpo e nessa mente. Aqui no canal nós temos trabalhado isso com vocês, mostrado que é necessário uma mudança no próprio corpo, uma mudança na própria estrutura do cérebro e do corpo. Aqui já tocamos na questão do despertar da Kundalini. Nós temos uma playlist aqui trabalhando isso também, demonstrando o lugar que isso tem dentro desse trabalho da realização de Deus ou iluminação espiritual. Porque esse é o assunto nosso aqui no canal. Portanto, se o que você acaba de ouvir, se isso faz sentido para você, se isso lhe toca de alguma forma, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar de novo a você, nós temos encontros online e também encontros presenciais, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Nós temos aí o link do WhatsApp, você entra em nosso grupo e se aproxima desse trabalho. Ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê na próxima. Então, quando tratamos do despertar da Kundalini, estamos tratando do despertar da consciência. O que eu quero dizer é que enquanto não houver consciência, enquanto o seu estado de existência for esse estado comum a todos,